Bora lá, galera, vamos falar do Vasco, né? O Vasco do Ramon Dir, né? O Vasco empatou com o Bragantino, né? Mas a equipe do Vasco, né, melhorou muito nas mãos do Ramon Dias, né? Eu acredito que o Vasco tem tudo para poder sair dessa situação delicada, né? Um empate, né? Olhando por um lado, né, foi ruim por causa da situação do Vasco, mas por outro lado, né, jogou fora de casa, né? Jogou melhor do que vinha jogando nos últimos jogos, né? E conseguir um pontinho. Ainda falta muito ainda para poder sair da zona de rebaixamento, mas é um caminho longo a ser percorrido até o final do campeonato, né? E temos também o camisa 10 chegando, né? O Paes chegando para poder ser titular e ser o cara aí, o dono do time do Vasco para o restante da temporada. E aí, galera, será que o Paes vai ser o jogador que vai resolver os problemas do Vasco? Deixa nos comentários a opinião de vocês e bora acompanhar aqui mais um debate sobre o Vasco, esse jogo contra o Bragantino. Pro Braga, Oswaldo Pascoal. A gente tá vendo aí realmente os números significam o que aconteceu na partida, né? As grandes chances foram aquelas que o Vasco da Gama teve a oportunidade de bater da entrada na área, bola cruzada que o Vegetti acabou errando na hora da conclusão, né? Dá um tapa na bola, ele acabou não conseguindo. E outras oportunidades a entrada do time do Vasco para finalizar e às vezes não conseguindo. Enfim, o Vasco da Gama não fez um mau jogo. Não fez. O que me interessa é que essa parte que ele diz, que o time está se recusando a perder. Já é um passo, porque o time do Vasco era muito devagar. Agora já é um passo. O Vasco já está dando sinais. Não sei se vai ter torcida, se vai poder jogar no Maracanã, o próximo jogo, se não vai ter e tal, porque a Justiça do Rio de Janeiro não liberou ainda, sim, São Januário, né? Apesar de já ter cumprido a pena. Já cumpriu a pena do STJD, mas a Justiça Comum, né, não liberou o estádio do Vasco da Gama. Então, há uma perspectiva que jogue no Maracanã para tentar botar a torcida em campo, porque o time está dando sinais. Né? Já imaginou com a chegada do Payet? O Payet é um belíssimo jogador. Vamos ver o vídeo do Payet? Vamos. Até depois eu quero saber, do Zinho, a expectativa que ele tem em relação ao Vasco com o Payet no segundo turno do Brasileirão. Vamos ouvir o francês, primeiro francês, acho que da história do futebol brasileiro. No Vasco, com certeza absoluta. Vamos ouvi-lo. Olá, torcida vascaína, estou chegando. É isso aí. É o que ele sabe de português por enquanto, Zinho. Ele precisa jogar legal, bola, né? Não precisa legal, falar. Gravou aí essa... Não, mas gravou uma fala legal, né? Gentil ali, trazer o torcedor, esse torcedor que está sofrendo muito. E a minha perspectiva que você perguntou não são as melhores. Acho o segundo turno vai ficar muito mais equilibrado. Começa aquele desespero quem está na parte de trás. O Vasco já tem o fantasma, né, de já ter sido rebaixado muitas vezes. A pressão é maior em cima do Vasco. Vejo o Curitiba jogando melhor que o Vasco. América Mineiro, para mim, vai subir de produção. O jogo que está faltando é contra o América Mineiro, que é o último colocado. Deve estar falando a mesma coisa. Ó, gente, esse jogo contra o Vasco, em casa, 3 pontos. Então, assim, a situação ainda delicada. Vejo uma evolução, principalmente nessa parte anímica, nessa vontade do Vasco, com a chegada do Ramon Dias, mas não o suficiente para dizer assim, o Vasco, eu tenho a convicção aqui de falar que vai escapar. Vai ser muita luta, vai precisar, novamente, como sempre, dessa torcida que é maravilhosa, a torcida do Vasco. Espero que seja liberado o seu estádio, porque aí vira um caldeirão, ou se vai jogar no Maracanã, não sei. Mas, para mim, assim, um resultado ótimo, porque o Bragantino era favoritaço no jogo. O Bragantino perdeu a oportunidade de entrar no G4 e ficar com a mesma pontuação do Palmeiras. Iria 34 pontos. Tiraria o Flamengo do G4. Então o Bragantino foi um péssimo resultado, né? Jogando dentro de casa, né? Teve as melhores chances, teve mais volume de jogo. Então um resultado muito ruim e o Vasco tem que comemorar. Um empate contra o Bragantino lá, que deu goleada em muitos times jogando em casa, foi um resultado muito bom. Aí com muita vontade. Tá certo. Quem está nos acompanhando? Na Arábia, não? Já Al Hilal. Vamos ver.
Galera, essa é a situação aí do Vasco, né? Vasco tem a situação muito difícil, né? Vai ter um campeonato aí de segundo turno aí quase que impecável para poder sair dessa situação, né? Se o Vasco não pode ter nem a metade das derrotas que teve no primeiro turno, senão o Vasco não consegue se livrar de um possível rebaixamento, né? Claro, galera, tem muita coisa pela frente, tem muito jogo ainda, mas tem que ficar de olho porque não dá porque o Vasco vacilou muito no primeiro turno. O Vasco perdeu, na minha opinião, o Vasco perdeu muito tempo com o Maurício Barbieri, né? O treinador, na minha opinião, não era nem para ter sido contratado. Já tinha falado já no início, já quando ele chegou no Vasco, o treinador fraquíssimo para poder trabalhar no Vasco nesse momento do Vasco, né? Que está em reestruturação, montando elenco novo. O principal objetivo é tentar se manter na primeira divisão. E, na minha opinião, ele não é o treinador ideal para isso, né? Eu acho que se o Vasco tivesse outro treinador, o próprio Ramon Dias ou outro treinador mais experiente, eu acho que o Vasco não estaria nessa situação. O Vasco perdeu muitos jogos e ficava sempre naquela ladainha: "Ah, perdemos jogando bem, perdemos por causa disso, perdemos", porque sempre a mesma desculpinha. Todo jogo era a mesma coisa, perdia por causa disso, perdia por causa daquilo. Trouxeram o Pedro Raul, o cara veio com peso, artilheiro do Goiás, fez muitos gols pelo Goiás, chegou no Vasco, não jogou nada, parecia um perna de pau. Jogador caneludo, não conseguia fazer nada. Nada. E no finalzinho dele no Vasco, antes de sair, foi banco de reserva para um garoto de 16 anos. Pegou banco de reserva. O Vasco viu que não tinha condições de manter o jogador. Conseguiu vender, se livrou. Trouxe outro jogador. O Vegetti tá aí, né? Já 2 jogos, 2 gols. Parece que vai embalar melhor do que o próprio Pedro Raul. E agora com a chegada também do Payet, parece que o Vasco tem tudo para poder embalar. É porque o Vasco passaria essa situação, tem que embalar vitórias, não tem jeito. No mínimo aí o Vasco tem que pegar, embalar 3, 4 vitórias seguidas para poder ter chance, né, de não ser rebaixado, porque não cabe agora o Vasco ficar perdendo jogos em casa. E o Vasco tem que pegar o Maracanã para poder fazer seus jogos assim que possível, né? Não sei se todos os jogos vai ser possível, porque temos também Fluminense e Flamengo, mas a boa quantidade de jogos o Vasco tem que pegar assim o Maracanã, porque é a casa do Vasco, comporta muito mais torcedores, é um estádio muito confortável, né? E eu acho que isso que o Vasco precisa, de força do torcedor para poder empurrar a equipe. Ano passado o torcedor ficou lá até a última rodada apoiando. Por que agora o torcedor vai ficar criticando? Não adianta criticar agora. Vai ajudar a equipe? Você acha que criticando o Vasco vai sair da zona de rebaixamento? Não vai piorar a situação. Então, o que cabe agora ao torcedor é apoiar o Vasco até tentar sair dessa situação delicada, né? Eu acredito que se o Vasco vencer 2, 3 jogos, vai ganhar mais confiança e eu acredito que vai ganhar mais força para poder sair da zona de rebaixamento. Galera, essa é a minha opinião. Eu queria que vocês colocassem nos comentários a opinião de vocês. Será que o Vasco consegue sair dessa situação delicada? Será que o Payet vai chegar e vai decidir para o Vasco? Vai fazer o Vasco sair da situação complicada que é a zona de rebaixamento? Galera, deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça também, galera, de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também, para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.